Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o reforço chegou. Os números preocupantes do time na temporada e a fala positiva de Yuri Alberto. Primeiro e único reforço do Corinthians nessa janela. Trata-se do argentino Fabrício Angileri, lateral esquerdo, que chega para ser titular. Mas por que o único? O Corinthians contratou muito nas duas últimas janelas e, obviamente, abriu a torneira. Chegou nesse ano, o Corinthians precisava dar uma segurada nas finanças, uma fechada na torneira. E aí, portanto, apenas o Fabrício Angileri. O que me espanta é que o Corinthians já tem 3 laterais, já falamos sobre isso. Então, acho que a conta é muito fácil de ser feita, né? Em algum momento, algum deles será liberado. Eu acho que o Matheus Bidu. Na minha opinião, acho que o Bidu pode alcançar o nível que alcançou ano passado, mesmo jogando muito mal esse ano, defensivamente, ofensivamente ele sempre vai bem. Mas o Hugo, acho que não tem, já falei, né, nível para jogar no Corinthians, poderia ser liberado. E aí deixa o Bidu ali como um reserva, podendo jogar em determinados jogos em que o Corinthians precisa ser mais ofensivo, e o Palácios eu não sei o que dizer. Então o Angileri chega para ser titular. E também me espanta porque ele não atua há 9 meses, desde maio de 2024. O Angileri, ele foi muito bem no River Plate, no Getafe não teve a mesma... A performance, ele chega por empréstimo até o final do ano, então ele vai ter que jogar, foi contratado por indicação do técnico, então ele vai jogar, mas ele não joga há muito tempo, vai demorar um tempinho para ele readquirir de ritmo de jogo. Ele inclusive foi registrado no BID, já pode ser inscrito no Paulista nessa sexta-feira e pode jogar contra o Mirassol no domingo. Mas será que já vai entrar assim depois de tanto tempo parado? Eu acho muito difícil, pode ser que ele ganhe alguns minutos, mas começando como titular eu acho bem complicado. Inclusive para as próximas partidas, né? É muito tempo de inatividade. Mas tá claro que o Corinthians contratou um jogador para ser titular. Aos 30 anos, o Angileri chega com o estofo de ser um lateral mais equilibrado, sendo que no elenco, né, o Hugo, ele, na opinião da comissão técnica, é mais defensivo e o Bidu mais ofensivo, né? E os dois acabam também comprometendo nos outros setores, né? Eu acho que eles comprometem nos dois, mas enfim. O Hugo não ataca e o Bidu acaba não defendendo. Vamos lá, até o fim de 2025, o Angileri, que já está no BID, contratado por empréstimo, já trabalhou no CT, já conheceu os companheiros, já está ambientado, já chegou e vai jogar. Vai jogar porque ele foi contratado para isso. É óbvio que falta lateral direito, faltam defensores, embora o Ramon diga que não, né? Na entrevista coletiva disse que não. Temos vários defensores aqui. Quantitativamente, sim. E qualitativamente. Será, Ramon? O fato é que o Corinthians não vai dar para ele, o clube não vai dar para ele esse reforço até esta sexta-feira, quando fecha a janela. Só agora, na metade do ano. O Corinthians vai com o que tem até o fim do Paulista e o início do Brasileiro e a sequência da Libertadores e depois a Copa do Brasil. E isso é preocupante. Mais preocupante ainda é porque existe um levantamento que é bizarro, gente. É bizarro. O Corinthians tomou gol em 80% dos jogos. E a gente está falando de uma parte da temporada em que os jogos eles são mais, digamos, fáceis, os adversários são mais frágeis do que em outros momentos. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians só jogou contra adversários fáceis, mas vocês me entenderam, né? Nesse momento da temporada, na fase de grupos do Paulista, na pré-Libertadores contra um time estreante da Venezuela, você enfrenta adversários mais fáceis do que você vai pegar ali na frente. E justamente nesse período da temporada você tem um Corinthians vazando em 80% dos jogos que disputou. Isso, repito, é muito preocupante. Foram 14 jogos até aqui que o Corinthians disputou. Ele tomou 16 gols. Ele tem mais gols tomados do que jogos disputados. 8 jogando em casa. O Corinthians tomou 8 gols jogando em casa, gente. E 8 jogando fora. Tá bem dividido. Ou seja, independentemente se joga dentro ou fora, tá tomando gol. Em apenas 3 partidas, não vazou. Contra Ponte Preta, jogo fora. Novo Horizontino, esse foi o jogo em casa. E o São Bernardo, esse eu não lembro. Mas enfim, nesses 3 jogos o Corinthians não vazou. E aí tem um detalhe. Vocês sabem qual era a dupla de zaga nesses 3 jogos em que o Corinthians não tomou gol?
Félix Torres e João Pedro Choca. O que você quer dizer com isso, Chico? Em 4 jogos que essa dupla disputou, eles tomaram 1 gol. A dupla titular hoje, André Ramalho e Choca, eles disputaram 3 jogos e tomaram 4 gols. E contra adversários, vamos lá, né? Bem questionáveis. Então, assim, eu preciso dizer isso, gente. Talvez individualmente a gente possa analisar o Félix Torres como ruim, como no jogo contra o Guarani, quando ele teve ao lado o Kaká. Quando ele e o João Pedro jogaram juntos, eles foram bem. Quando o João Pedro, que sempre vai muito bem, com exceção do último jogo, em que ninguém foi bem, ele joga ao lado do André Ramalho, ele não vai tão bem. E o André Ramalho não tem ido bem. Tem uma nova dupla titular aqui. Ou o Gustavo Henrique, que já foi relacionado para 2 partidas, já recuperado de lesão, tem que jogar. E aí eu sei que fica sempre aquela máxima do cara que tá de fora é melhor, mas o que tá dentro não tá resolvendo. Eu tô falando aqui, eu tô mostrando os números. 80% dos jogos o Corinthians vazou. E não passa só pela dupla de zaga, passa pelos laterais, que não tem como resolver 100%, né? Agora chegou um lateral esquerdo que vai precisar de ritmo de jogo. Na frente da defesa, o Ranieri, que até não vinha jogando tão bem, e era o cão de guarda, machucou. Então o Martínez ali tende a resolver o processo, mas o Martínez, o que ele tem de bom, ele tem de ruim. Porque o Martínez é um cara que corre maravilhosamente bem, ataca o espaço, briga pelo time, tá em todas as partes do campo. Ao mesmo tempo, ele não guarda a posição. O Martínez não é posicionado. E você precisa de um cara à frente da tua defesa para fazer essa proteção, para baixar as tuas linhas e para poder impedir com que meias armadores adversários tenham liberdades, como aconteceu com a UCV, como aconteceu com o Guarani, como está acontecendo com todo mundo. Existe um buraco entre a defesa e o meio. E precisa de um jogador ali que talvez possa até ser o Alex Santana, que é um cara bem brigador para poder cumprir essa função. Mas ele tem que ser testado ali. Normalmente ele entra numa segunda função, ou na vaga do Carrilho, ou na vaga do Breno Bidon. Precisa de um jogador ali. E o Martínez, eu não sei se ele tem condição de ser. Ele está rendendo muito bem pelo lado direito ofensivo. O que inviabiliza também o Carrilho ali naquele setor, onde ele é muito forte, onde ele é muito bom. Embora o Carrilho se adapte, jogue pela esquerda, jogue centralizado, o Carrilho é um craque de bola. Mas enfim, tem algumas questões que o Ramon Dias precisa enxergar. E hoje, com esses números postos, com esses primeiros meses, dias de temporada, a melhor dupla de zaga... Eu tô apresentando um fato, gente. A melhor dupla de zaga do Corinthians foi Félix Torres e João Pedro Choca. Que tenham sequência. Eu sei que é difícil barrar o André Ramalho nesse momento, mas ele não tá fazendo por merecer. E, gente, é do jogo. É do jogo. Banco de reservas não é um sepultamento para nenhum jogador. Deve servir, desde que bem administrado, como motivação para que ele retome essa condição de titular. O André Ramalho do ano passado, eu quero para ontem no time. O desse ano, ele não está merecendo. Para a gente fechar, o Yuri Alberto tranquilizou muita gente, né, na zona mista, dizendo que aquele papo, né, aquela ideia que ele tinha de sair, isso não existe mais. Ele chegou no momento em que ele pediu a negociação, tinha uma proposta muito boa do Southampton, outra dos Wolves, né, mas especialmente do Southampton, ele quase saiu. O Corinthians segurou o Yuri Alberto. E esse ano ele disse que ele disse que quer ganhar título com essa camisa. E ele sabe que ele vai ficar marcado se ele conquistar títulos com essa camisa. E citou o exemplo do Garro, inclusive, né? Que não foi só o Garro que recusou a proposta, foi o próprio Corinthians, né? Que recusou a proposta do Zenit de 25 milhões de euros. Mas ele entende, né? E aí é uma declaração dele, de que eles querem ganhar títulos, de que eles querem permanecer. Então, claro, e aí ele deixa a vírgula, né? Desde que seja uma proposta financeiramente boa para o clube, aí ok. E provavelmente é isso que pode e deve acontecer, né, gente? Na metade do ano deve acontecer uma proposta que beire os 25, 30 milhões de euros e aí não tem como segurar. Só que tem um problema. Que, digamos assim, favorece o Corinthians a recusar qualquer proposta pelo Yuri, que é o fato do Corinthians ter apenas 50% dele. Então 25 milhões de euros são 12 milhões. É o que o Corinthians pagou para tirá-lo do Zenit, mandando vários jogadores da base para lá. E aí você
recupera 12 milhões, onde você vai encontrar um atacante por 12 milhões? Desse nível. Que briga, que perde gol, erra, se atrapalha, mas cara, ele se envolve com o time. Isso você não acha. O Vitor Roque está sendo comprado aí pelo Palmeiras por 25 de euros. 20 anos, é verdade, mas o Yuri tem 23, gente. Então, assim, nessa idade, um dos maiores atacantes sub-23 ou com 23 anos do mundo, em números, ele já tem 100 gols marcados, mais agora, né? Mais de 100 gols marcados. Então, você tem que ver essa conta. Quanto que eu vou gastar para repor esse cara que eu nem vou ganhar tanto assim? Agora, vem 60 milhões de euros, que eu acho que não vai acontecer, e o Corinthians embolsa 30, beleza, podemos conversar. Então, nesse ponto, o Corinthians está protegido. E se o Yuri está com a cabeça boa para ficar por aqui, melhor dos mundos, né? Se ele entende que quer conquistar um título, e esse moleque é obstinado, eu sou muito fã da persona Yuri, né? Eu não o conheço pessoalmente, já troquei ideia, já entrevistei e tal, mas eu não tenho relação com ele, mas ele me passa a sensação, e acho que passa para todo mundo, né? De um moleque muito do bem, determinado e que deu uma volta por cima espetacular no ano passado. Tenho a impressão que ele vai ou pode ou deveria ser convocado pelo Dorival Júnior na próxima convocação da Seleção Brasileira para 2 amistosos. Antes fossem amistosos, né? Para 2 jogos eliminatórios dificílimos contra a Colômbia e a Argentina. A mais difícil data FIFA do Brasil. E não temos 9. E o Yuri é um cara que, irmão, você mandar ele comer grama, você mandar ele dar carrinho, você mandar ele pra dentro do gol, ele vai. Então, assim, que bom que o Yuri Alberto vai e deve permanecer. Até quando a gente não sabe. Mas eu gostei muito da declaração. Acho que é um primeiro indício de quem quer ficar, quer permanecer e que é o melhor pro clube. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo repercutindo um pouco desse vídeo aí, reagindo do Chico Garcia, analisando o Corinthians, tratando de vários assuntos, entre eles a defesa do Corinthians, que hoje é um problema do time. O Corinthians consegue marcar gol, mas toma muito gol. Tendo em vista que o time em 14 jogos acabou levando 16 gols. Então a defesa do Corinthians tá mal, muito mal, nos preocupa. No jogo na Venezuela contra a Universidade Central, após o jogo que o Corinthians teve muita dificuldade, os jogadores não conseguiram performar, parecia que o jogador tinha ido lá passear, arrumar o cabelo, mas menos jogar a bola. Ramon Dias disse o seguinte: olha, jamais a gente vai fazer um jogo desse ruim desse jeito. A cobrança, houve uma cobrança muito grande, porque a gente não conseguiu performar, principalmente no segundo tempo. Só que Ramon Dias tem que entender uma coisa: a responsabilidade de fazer o time jogar também é dele. E não somente dele, né? É do elenco, mas o treinador que tem que ter repertório para fazer o time jogar. Ramon Dias não está conseguindo. E ele mentiu pra gente porque o Corinthians repetiu um jogo péssimo quarta-feira agora contra a Universidade Central, na Neoquímica Arena, com mais de 40 mil torcedores apoiando ali o time, né? E o Corinthians não conseguiu performar. Você vê a dificuldade do time, porque em algumas bolas, João Pedro choca, mas o Carrídio, uma hora acabou se discutindo, porque um falou, essa bola é a sua, o outro falou, essa bola é a sua. Então eles acabaram batendo boca. Isso não aconteceu uma vez, aconteceu umas 2, 3 vezes. Então um time completamente perdido em campo, onde os jogadores, né, os seus companheiros, discutindo quem marca quem. Então o sistema tático do Corinthians está falido. E além disso, nós temos o André Ramalho, que eu gosto muito, é um bom jogador, mas está vivendo uma das suas piores fases. Não está conseguindo jogar nada, já faz um tempinho. Esse ano o André Ramalho não acertou um jogo e falou assim: olha, esse jogo ele destacou, esse jogo ele foi sensacional. Não teve. É a realidade do Corinthians. Então o Corinthians tem aí muita deficiência. O Corinthians tem que arrumar esse sistema tático, porque se não arrumar, a coisa vai azedar pro Corinthians contra os adversários que são muito mais fortes que a Universidade Central. Quer exemplo? Domingo agora, o Corinthians enfrenta o Mirassol pelas quartas de finais do Paulistão, certo? O Mirassol é 1000 vezes melhor que a Universidade Central. Para mim, no meu modo de avaliar, a Universidade Central
é um time amador. É um time que falta muita qualidade técnica. E o Corinthians teve dificuldade. Ao final do jogo, jogadores do Corinthians se abraçaram e foram até a torcida para cantar o Paropopó. A torcida não cantou. Por quê? A torcida do Corinthians, ela não é boba. Ela apoia, ela incentiva. Porém, a torcida tá entendendo que o time não tá jogando, o time não tá performando. Isso é preocupante, porque em reta final de campeonato, por exemplo, o Paulista, que chegou nas quartas de finais, depois vem a semifinal e final, o time tá tão mal, não tá em uma crescente, o Corinthians não tá em uma crescente. Jogo após jogo, ninguém consegue jogar nada. Corinthians classificou em primeiro lugar no grupo, no Paulistão de forma geral, mas não tá jogando essa bola não. O time tá com muita deficiência e só não perdeu por Universidade Central porque o Hugo Souza pegou tudo, apesar da falha, que ele mesmo entendeu que falhou naquela bola. Mas aquilo ali é o quê? É o jogador ansioso, porque a defesa não tá conseguindo fazer seu trabalho. Então o jogador, o Hugo Souza, quer salvar a defesa. Então aquela bola ali tem que ficar 2 zagueiros, né, no primeiro pau, pra depois, se ela passar, o goleiro sair do gol. Ele se antecipou, foi sair, a bola veio de curva e cobriu ele. Então o Corinthians só não perdeu por Universidade Central porque o Hugo Souza salvou o Corinthians com defesas milagrosas. E aos 87 minutos, 43 minutos do segundo tempo, o Yuri Alberto foi muito feliz num cruzamento, deixa chegar batendo e pegou com a perfeição da bola. Corinthians 3-2. Isso é preocupante. Por quê? Porque agora, domingo, né? Como eu já disse, vai pegar o Mirassol. E na quarta-feira, na outra quarta-feira, o Corinthians pega quem? O Barcelona, lá em Guayaquil. O Barcelona é muito mais time que a Universidade Central. É um time de camisa, é um time de massa. Então, e esse jogo é ter uma preocupação. Pelo menos eu estou muito preocupado. Por quê? Porque esse jogo é meio a festança de carnaval. E alguns jogadores do Corinthians querem pular o carnaval. Dentre eles, Memphis Depay. Está preparadinho para pular o carnaval. E o Memphis esse ano não jogou nada. Ou alguém discorda que ele acha que tá jogando muito? Tá jogando nada. Certo? Se o Memphis pular o carnaval, você acha que ele tem condição para jogar na quarta-feira diante do Barcelona de Guayaquil? Hein, torcedor corintiano? Me responda essa pergunta. Vocês acham mesmo que ele vai ter condição? Se ele não tá pulando carnaval, não tá em festa, ele não tá conseguindo jogar? Tá cansado dentro de campo, não tá conseguindo performar, né? Então é um momento muito preocupante do time do Corinthians, que a maioria não tá conseguindo jogar. E a diretoria do Corinthians marcou a reunião com os jogadores, informação que a gente tem no canal, para cobrar, e cobrar pesado os atletas. Porque não pode o time estar tão mal como está nesse momento. É lamentável, né? E Ramon Dias mentiu pra gente dizendo que o Corinthians não ia jogar tão mal quanto jogou na Venezuela. Jogou na Neoquímica Arena de forma péssima, jogou muito mal. Então por isso que a diretoria marcou essa reunião para conversar com os atletas e apertar, né? Depay não pode. Eu quero ver se a diretoria do Corinthians tem peito para barrar o Depay a não ir pro carnaval. Eu quero ver se isso vai acontecer. Porque Ramon Dias e o filho Emiliano Dino Palilo, eles têm uma conversinha muito mole, não fala a verdade. Não dá para acreditar o que eles falam na coletiva. Infelizmente, mas é a realidade, não dá. O time do Corinthians tá mal demais. Nossa defesa tá mal. Nossos laterais tá mal. A gente não pode nem contar quem tem lateral. Porque Diego Palácio, Matheus Bidu e Hugo, eles não conseguem performar. E aí o Corinthians contratou o Fabrício Angeleri, já chegou, já fez exames, já foi apresentado, para ser titular absoluto, porque o Ramon Dias não gosta dos 3 laterais que o Corinthians tem. Essa que é a verdade. E aí, com certeza, vai sobrar para alguém, né? Alguém vai deixar o Corinthians. Porque assim,
O Diego Palacios chegou ao Corinthians, fez um jogo, ganha mais de 600 mil no Timão sem jogar. Um ano parado, porque acabou se lesionando, fez uma cirurgia, reconstrução de cirurgia. Depois voltou, aí teve um problema de disciplina, mas foi superado pelo técnico Ramon Dias. Mas Ramon Dias não tem usado o jogador. E sempre na entrevista, o comentário, a falácia é o mesmo. O que que é? Que ele não está fisicamente nem perto dos outros atletas, por isso que eu não estou utilizando. Só que depois surgiu a informação que o representante Diego Palacio, o empresário dele, acabou reclamando da comissão técnica do Corinthians, do Ramon Dias, Emiliano, que não tem dado oportunidade de jogador. Isso aí foi o ponto-chave aí para Ramon Dias não utilizar mais o atleta. O cara ganha 600 mil, não joga, não performa. Contratou o Fabrício Angileri, alguém vai sobrar. Quem vai sobrar? Mateuzinho tem uma dificuldade incrível de marcar. Olha os dois laterais do Corinthians que tá jogando hoje, que tem revezado. Mateuzinho, para atacar, ele é maravilhoso. Mas para defender, não marca ninguém. Fica uma avenida aberta, e os pontas passando em velocidade. Hugo, quando o Ramon Dias prefere Hugo, faz escolha pro Hugo, Hugo defende bem, só que não ataca. Olha a diferença. Um ataca e o outro defende. Então, duas deficiências. O Mateuzinho ataca, mas não defende. Deficiência da defesa. O Hugo defende, mas não ataca. Deficiência no ataque. Olha você ver. Será que Fabrício Angileri é a solução desse time? Será que Fabrício Angileri vai resolver o problema da lateral esquerda? Mas nós temos outra deficiência. Hoje, André Ramalho e João Pedro Tchoca tá jogando junto. Mas às vezes que o Corinthians jogou melhor e não tomou gol, foi com Félix Torre e João Pedro Tchoca. Não é com o André Ramalho. Respeito, gosto do André Ramalho, porém não tá conseguindo performar não. Corinthians tem na defesa, na lateral direita, Mateuzinho, que também lá não é lá essas coisas. Pra mim é um jogador mediano. Falta muita qualidade técnica para jogar no Corinthians. E aí o Corinthians está nessa fase terrível e num momento difícil, porque é um momento de mata-mata de campeonato, né? Então, se o Corinthians não tomar cuidado, vai cair. Vai cair feio. Porque a torcida já está percebendo, a torcida não tem entusiasmo com o time, porque está percebendo que o time não está conseguindo performar. Ramon Dias não consegue tirar nada. E esses dois jogos que vem pela frente é muito preocupante para nós que somos torcedor corintiano. Porque são adversários muito mais difíceis, são adversários que jogam muito mais bola, e contra um Corinthians que hoje não consegue jogar uma bola convincente. Infelizmente, né, o time não conseguiu performar. E felizmente quem conseguiu salvar nós aí de uma derrota desse último jogo aí com a Universidade Central, para mim são dois jogadores que, no meu modo de avaliar, foram considerados os craques do jogo. E o Roberto, que fez os gols, 2 gols. E o goleiro Hugo Souza, que salvou o Corinthians de um vexame, de uma derrota, né, de uma desclassificação numa pré-libertadores de forma precoce. Esse é o modo, nesse momento, que eu tô vendo o Corinthians. E eu gostaria de saber da opinião de vocês. O que vocês acham desse Corinthians nesse momento? Tá jogando bem? Não tá jogando? Qual que é a sua avaliação? Deixa aqui no canal um comentário. Deixa um like para nos ajudar e fortalecer o trabalho. E deixa sua inscrição no canal pra gente continuar crescendo aqui junto com vocês. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.